todos e a todas. Hoje as reflexões elas vão estar em cima do evangelista João no capítulo 4, que é aquela passagem que Jesus teve com a mulher samaritana e no poço lá de Jacó. Primeiro a gente precisa entender como que era aquela situação lá onde que Jesus estava, né? Então, o caminho que sempre iria da Galileia até a Judéia, até em Jerusalém, normalmente os judeus, né, eles faziam por outro caminho e não ali pela Samaria, né? Por que não, tá? Porque eles eram povos, né, que acabavam não conversando muito entre eles, não se davam, né? E aí Jesus, exatamente nessa passagem, ele faz esse caminho que não seria o mais fácil, é o caminho mais difícil e ainda iria passar pela Samaria. E lá, né, lá no poço, ele fica lá no poço, nesse poço de Jacó, onde que a população ela vinha, né, longe, pegar a água desse poço, e ele ficou lá, e os discípulos foram para a cidade pegar alimentos, e ele ficou lá. E aí essa mulher, ela veio até o poço, num horário aonde que não muitas pessoas que iam, porque ela já tinha vários casamentos, tudo, então ela era um pouco até mesmo deixada meio de lado, né? Dentro da própria cultura dela, dentro da cidade lá. E ela começa a ter essa conversa, né? Jesus começa a ter essa conversa. Para começar, os judeus, eles não conversariam com os samaritanos e também, principalmente, com uma mulher, tá? E aí Jesus, então, ele conversa exatamente, né, com essa mulher, que é a samaritana, e aí ele começa a ter um diálogo, ele começa a falar sobre a questão da água, né, dessa água viva. Ele vai colocar ali que exatamente que a água que ela bebe, ele pede água, né? E aí ela fala que se ele queria uma água dela, né? Daí e aí eles começam a ter essa conversa, tá? E ele fala que essa água, né, que ela tem para dar, essa não mata a sede, mas a água que ele tem mata a sede. E aí eles começam a conversar, ele começa a falar dos maridos dela também, tudo. E aí depois ela sai, mas eu vou me ater mais no final, tá? Dessa passagem, aonde os discípulos, eles chegam aí para Jesus, vendo ele conversar com a mulher, acham estranho, né? Ele estar, mas não falam nada. E aí eles perguntam para ele, né? Se ele está com fome, se ele quer os alimentos que eles foram buscar. E aí Jesus, ele diz: eu tenho um alimento que vocês não conhecem, né? Aí ele já acha estranho, porque se alguém tinha dado comida para ele, mas não tinha ninguém ali, né? Mas aí, logo depois, ele coloca: o meu alimento é fazer-lhe a vontade do meu Pai e cumprir-lhe ou executar-lhe a obra. E aí nessa passagem, quando fala o meu alimento é fazer-lhe a vontade do meu Pai, né? E cumprir-lhe os seus desígnios. Aí a gente vai perguntar, mas como, né? Como vai ser esse alimento? E aí ele coloca, quando ele coloca dessa forma, do alimento, né? Que o meu alimento é fazer-lhe a vontade do meu Pai. É essa comunhão com Deus, porque Jesus tinha uma comunhão plena com Deus. E nós ainda não temos.
Quando ele coloca lá, eu tenho um alimento que vocês ainda não conhecem, tá? Porque nós ainda não temos essa comunhão completa com Deus, mas nós buscamos. Quando nós, no nosso dia a dia, nós temos as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas angústias, tá? É quando nós não temos essa comunhão com Deus. Toda vez que nós se afastamos do Pai, dessa comunhão com o Pai, nós sentimos as tristezas, as angústias, o sofrimento. Quando nós estamos sofrendo, a gente precisa sempre pensar que nós estamos saindo um pouco dessa conexão com o Pai. Porque quando nós estamos com a conexão com Ele, nós estamos plenos. Mas nós ainda não conseguimos isso, porque nós sofremos, nós estamos ali, né? Nós estamos no nosso dia a dia, nós temos muitas coisas, mas nós todos sofremos. Mas quando nós conseguirmos ter essa comunhão, esse sofrimento, essa angústia, ela passa. Porque Jesus mesmo coloca, né? Tá chegado o tempo, né? Do reino do Pai. Então, ele vem, ele já está aqui. Só que nós ainda não temos olhos para enxergar. Nós ainda não temos olhos para sentir, né? O que Deus quer de nós. Por isso que nós acabamos sofrendo, porque nós não entendemos essa conexão. Nós vivemos muito no aqui e agora, nas coisas materiais, e aí nós esquecemos da imortalidade da alma, dessa comunhão com Deus. E essa comunhão é a essência de tudo. E aí, né, uma das coisas que é importante a gente ressaltar é que a grande sede do Espírito é uma sede de Deus. Nós temos essa sede de nos encontrarmos, e nós só vamos nos encontrarmos quando a gente sentir Deus. Mas não é fora de nós, porque nós queremos muitas vezes a presença de Deus, que Deus se comunique conosco, com Jesus, né, com os anjos, que a gente tenha mensagens, que a gente tenha, vamos dizer assim, mostre para nós o caminho, ou que tire o problema da nossa vida. E não é essa a comunhão com Deus, porque o problema, né, as angústias, são exatamente o passo de regeneração que nós temos. São exatamente aonde nós vamos se conectar mais com Deus. Porque se a gente for pensar, quando nós estamos muito felizes, nós estamos muito bem, nós estamos assim muito, né? Não tem problema. A gente procura Deus? Normalmente não, né? Nós vamos procurar Deus normalmente, né? Não é todo mundo, mas a grande maioria que está, né, ainda na terra é assim, né? Então, a gente vai procurar Deus no sofrimento. Muitas vezes a gente passa dias sem rezar, mas acontece algo, aí a gente, né, se pega e pede. Ou às vezes num susto ou em alguma coisa, aí nós oramos muito para Deus. Aí a gente acaba se conectando com Ele e nós sentimos a presença, nós sentimos esse amor. Só que logo depois passou o problema, resolveu o problema, nós voltamos com os mesmos comportamentos de antes, os mesmos tipos de pensamentos, de padrões, nós vamos sempre continuando. E esses padrões, eles fazem com que a gente acabe sempre voltando
a errar nos nossos comportamentos, nas nossas decisões, ou deixando para depois eu faço determinada coisa, depois eu peço perdão, depois eu me aproximo das pessoas que eu preciso me aproximar, né? Depois eu refaço, né? Ou eu converso novamente com aquela pessoa, e às vezes esse depois nem vai ter. Porque nós nem sabemos como vai ser o amanhã. Nós nem sabemos se aquela pessoa vai estar conosco ou se nós vamos estar com ela. E aí nós vamos deixando sempre para depois e esquecemos dessa comunhão. E aí vem a infelicidade. E a infelicidade, ela sempre vai ter, porque nós estamos fora dessa comunhão com Deus. E aí na passagem, tá? Ele vai ainda dizer, né? Logo depois disso, ele fala, né? Algo que parece assim no início, assim bem, não combina, né? A gente vai pensar assim, ué, não combina ali, mas depois a gente vai ver que Jesus ele não falava nada que não era fora do contexto. E ele coloca: não dizeis vós que faltam 4 meses para a ceifa? Ele pergunta, né? Pois eu vos digo, levantai os olhos e olhai para essas terras, pois já estão brancas para a ceifa. E aí o que Jesus ele quis dizer? Levantai os olhos, tá? E olhai para essas terras que já estão brancas para a colheita. Então já estão prontas. Só que se faltava 4 meses para a ceifa, como que elas já vão estar prontas? Porque Jesus ele não falava, né, para as coisas que estavam acontecendo, mas sim, tá, para o Espírito. E o que ele estava dizendo? Que o reino de Deus ele já estava ali, só precisava ter quem colhesse, só precisava ter aí quem escutasse e aí sim agisse conforme aquilo que ele pregava. Aí tem uma passagem, tá? No cego de Betsaida, tá? Da cura do cego de Betsaida. E eu gostaria de entrar, porque a gente vai explicando melhor tudo isso, tá? No cego ali, ele entra, né, na aldeia, vieram pedir para que ele curasse aquele cego daquela aldeia, e aí ele faz algo diferente dos outros, né? Ele retira da aldeia aquele cego, ele coloca as mãos, né, na fronte dele e começa a fazer as orações e pergunta o que ele estava enxergando. Aí ele fala, o cego: estou enxergando assim um pouco, né? Um pouco, não estou enxergando muito, mas estou enxergando um pouco. Aí, novamente, ele coloca as mãos e aí o cego fala, né? Que agora sim, ele estava enxergando profundamente todas as pessoas, né? A vida, tudo. E aí Jesus, ele fala para ele, para que então ele vá para sua casa, mas não entre na aldeia. E aí também né? O que a gente vai pensar, né? Vai para casa, mas não entra na aldeia? Porque Jesus, ele estava querendo dizer que a casa é a casa mental, é a casa do coração, é dos pensamentos, dos sentimentos. E a aldeia são aqueles padrões de comportamentos que nós temos, de pensamentos. E ele, então, né, quando ele fala, não entre na aldeia, não volte àqueles padrões que te fizeram ficar cego. Aqueles padrões de pensamentos aonde você adoeceu. E esses padrões são os padrões que nós temos. Os padrões de egoísmo, né? De maledicência, da raiva, de todos os comportamentos, aqueles padrões que nós temos e que a gente não consegue muitas
muitas vezes modificar, e que quando eu coloquei antes, nós, quando estamos na dificuldade, nós oramos, nós saímos daquele campo, nós se conectamos com Deus e muitas vezes logo depois nós voltamos ao mesmo comportamento, às mesmas pessoas, aos mesmos ambientes aonde nós adoecemos. E então ele coloca dessa forma, porque aonde nós olhamos, em outro momento ele fala exatamente de que dependendo para onde nós olhamos, vai ser os padrões que nós vamos ter. Se nós só olhamos as coisas ruins do mundo, esse padrão, essa sintonia vai ser com esse tipo de emoção. Se nós só vamos ficar vendo desgraças, ficar falando mal do outro, ficar em ambientes ruins, tudo, nós estamos nessa sintonia, nossos olhos estão para baixo. E Deus, né, Jesus, ele coloca exatamente para que levante os olhos. Por que levantai os olhos? Porque nós precisamos sair dessa sintonia e ir para uma sintonia mais elevada, que é de Jesus, que é do Evangelho. E quando nós conseguimos olhar para as coisas de uma forma diferente, nós conseguimos encontrar a felicidade. E o que é esse olhar as coisas de forma diferente? É enxergar as coisas com os olhos do Pai. Olhar as coisas como tudo estando perfeitamente no seu lugar. Nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, nas situações certas na nossa vida. Porque em tudo dai graça. E é em tudo que nós precisamos realmente enxergar Deus. Nos pássaros, na natureza, né? no leito dos rios, em tudo. E se Deus cuida de tudo, quem dirá de nós? Mas nós não conseguimos, nós muitas vezes, quando vem uma desgraça na nossa vida, desgraça que eu digo, nos olhos mundanos, né? Nos nossos olhos aqui, porque, né, às vezes as desgraças aqui da terra são a elevação espiritual nossa, porque são os olhos do espírito e não os olhos da carne. Então, quando nós temos esse sofrimento, muitas pessoas deixam de acreditar em Deus, porque acha que Ele, né? Por que se tem tantas pessoas ruins nesse mundo? Por que vai acontecer com uma criança? Por que vai acontecer com tal pessoa? Por que vai acontecer comigo que não fiz nada? Porque nós temos uma visão limitada de todas as coisas. Porque quando a gente, vamos colocar um exemplo, quando nós estamos aqui, tá? Nós enxergamos as coisas somente com essa visão. Se nós vamos no topo de uma montanha, nós vamos olhar tudo, o horizonte, as coisas de uma forma totalmente diferente. Porque a gente consegue ter uma visão ampliada daquela situação. E quando nós estamos no problema, nós estamos vendo somente aqui, a situação do momento. Mas nós não enxergamos todas as bênçãos, porque as bênçãos estão em todas as situações da nossa vida, desde o momento que nós acordamos, que nós abrimos nossos olhos, até a noite bem dormida que nós temos. Porque nós esquecemos de agradecer, nós esquecemos de realmente ter essa comunhão com Deus, de perceber a dádiva de estarmos aqui, da oportunidade de, mesmo tendo espíritos que erraram e continuam errando, nós temos sempre a possibilidade de ser diferente e melhorar. E essa melhora é porque Deus nos ama, porque Deus está sempre conosco.
E ele sabe que os filhos dele muitas vezes eram. Mas que graças a Deus nós estamos dentro de uma doutrina aonde traz uma compreensão espiritual melhor, uma compreensão espiritual muito maior das coisas. E essa comunhão se torna mais fácil. Não significa que não vai ter comunhões em outras religiões, né? Cada um vai se encontrar da sua forma. Mas aqui é uma fé raciocinada, é uma fé que não tira a sua responsabilidade. Porque nós todos seremos anjos, todos. Mas para chegarmos até lá, depende exclusivamente de nós. Nós podemos sermos anjos daqui um século, daqui 2, daqui 3, daqui 4, daqui muitos, tá? Vai depender do nosso merecimento e do nosso esforço. E você viu na mensagem anterior, ele falou uma parte lá da disciplina. Ser bons não é algo fácil. Teve uma mensagem quinta do mentor, de um dos mentores, e falou que nós precisamos amar, né? E nós precisamos amar mesmo que nós não temos amor ainda no coração. Nós precisamos amar até que de tanto repetir o amor, de dar amor ao outro, de dar afeto, de dar carinho, de ser caridosos, nós vamos começar a sentir esse sentimento dentro de nós. Porque ainda nós temos muito pouco amor. Muito pouco. Então, se fôssemos esperar somente nós termos esse amor para fazer algo, nós não vamos fazer nunca. Então, o que o mentor ele colocou? Que é para exercitar, fazer, que um dia nós conseguiremos. No começo é mecânico e no final vai se tornar algo natural nosso, mas ainda não é. E aí tem uma mensagem do Emmanuel no livro Vinha de Luz, no capítulo 10, Levantai os Olhos, e ele vai falar exatamente dessa passagem, desse pedacinho que eu falei. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E aí ele vai dar uma explicação, tá? E eu vou lendo e a gente vai explicando. No início ele vai falando sobre o mundo, sobre as coisas que nós estamos aqui na Terra e que aqui, né, nós temos a questão da alimentação, a questão do trabalho, do nosso dia a dia. Nós temos as coisas mundanas, tá? Nós temos tudo aqui que pertence à matéria. E não é errado, não é dizer que não, né? Eu não quero, só quero a questão espiritual. Não, nós temos que levantar os olhos, mas os pés bem firmes aqui. Por que os pés bem firmes? Porque senão nós simplesmente deixamos a vida passar e não conseguimos produzir. E nós precisamos produzir. Então, nós temos, tá, todas essas coisas, a questão, né, da sexualidade, a questão da alimentação, do trabalho, do dinheiro, nós temos, nós vivemos, porque os sofrimentos, nós estamos aqui exatamente para viver todas essas coisas, e isso não é errado. Aí o que ele coloca é que o que não pode é só isso, né? Nós precisamos ter, além dessas questões materiais, tá? Nós precisamos ter a questão espiritual. Porque é a questão espiritual que vai ter, né? Que é essa água que Jesus fala, que quem beber da minha água nunca mais terá sede. E aí ele vai, eu vou ler um pedaço aqui.
Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. A vida não se resume a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Então, não se resume somente às coisas aqui materiais, tá? Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Então, nós temos que cuidar da questão espiritual. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouros dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. Então, a beleza, o amor, a felicidade é um destino certo de todos nós. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé, acima das sombras. Irmão muito amado, que te conserva sobre a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Aí novamente, é não ficar vendo, olhando os nossos erros. Se nós erramos, seguimos em frente. Nós não podemos ficar presos. Lembra que eu falei da questão de olhar para baixo? Se nós ficamos presos ao passado, nós não conseguimos produzir, não conseguimos seguir em frente. Nós precisamos olhar para frente. Se Paulo de Tarso, com a cegueira que ele estava lá, espiritual, né, em relação a Jesus, tudo, se quando ele teve essa conexão, né, com Jesus, ele tivesse ficado preso à culpa pelos todos os comportamentos que ele teve, por ele ter mandado matar, perseguido todos os cristãos, tudo, ele não teria feito tudo o que ele fez. E é isso que nós precisamos, é seguir. E aí, quando Paulo de Tarso, ele pega, Senhor, o que queres que eu faça? E que a gente realmente faça. Eu vou fazer aquilo que o meu pai quer. Aí, mas para que eu saiba o que o pai quer, eu preciso ter essa conexão, porque essa conexão todos nós temos. E aí, nós precisamos olhar primeiramente para dentro de nós e ver o que está faltando na minha vida. Você vai ver que as coisas que a gente acha que está faltando não são o que realmente vai fazer diferença. Normalmente a gente coloca dinheiro, é um carro, é isso, aquilo, e aí quando a gente tem aquilo, já é outra coisa, e continua faltando, porque as angústias elas vão continuar, porque não é isso que falta. O que falta é sentirmos Deus. E para que a gente possa sentir Deus, primeiramente, conhecimento do Evangelho. Porque como que nós vamos seguir o que Ele quer que nós seguimos, se nós não temos o conhecimento das próprias Escrituras dele, de Jesus? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu não sei o que é dito lá, que é o caminho que eu devo seguir, ou se eu não acredito naquelas coisas, como eu vou ter essa comunhão com Deus? Então, o primeiro é o estudo, depois a oração. A oração, porque durante a oração nós temos essa comunhão com Deus, nós conseguimos sentir
E aí as mudanças de comportamento. E é agir, é fazer. E não é só fazer no sentido de trabalho, tá? De trabalho, da questão financeira, disso, daquilo, do corpo, das coisas. Não é esse fazer. É fazer, porque esse fazer a gente faz. Lógico, tem gente que não faz, né? Não tem esses cuidados consigo mesmo. Mas a gente faz. Isso é fácil a gente fazer. Agora, essa comunhão, esse seguir Deus, né? Seguir os passos de Jesus ali, do Evangelho, ele é muito mais difícil. Porque o principal, fora da caridade não há salvação. E primeiramente a caridade conosco mesmo, porque nós somos muito ruins conosco mesmo. Nós somos muitos. Em psicologia a gente fala que a gente é nosso pior inimigo, né? Então, e é uma verdade, nós somos o nosso pior inimigo, porque a gente se pune. Nós escolhemos coisas, nós sabemos que aquele caminho não é o correto, nós vamos lá, a gente faz e continua fazendo, né? Então, não precisa que ninguém faça, nós mesmos fazemos. E aí a gente precisa mudar. Mudar comportamento não é fácil, mas é necessário. Então, a caridade para conosco e a caridade para o outro. Não consigo? Treine. No início, como foi dito, né? Com o mentor, no início você vai fazer mecanicamente. Vai fazer porque é importante você fazer. Não, você não está sentindo ainda. Mas um dia você vai sentir. De tanto fazer, comportamento repetido, um dia se tornará um comportamento já fácil de fazer e sem precisar de esforço nenhum. Mas se eu não tento, se eu não me esforço, se eu não faço isso, eu nunca vou ter esse comportamento aprendido. Sempre precisa do início, né? E aí ele coloca, olha para o alto, né? Repara as frontes imortais, balançando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que se as raízes ainda se demoram presas no solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Então, o que ele quis dizer? Que mesmo quando nós estamos ainda presos nas nossas dificuldades, tá? Ainda assim vai se erguer frutos das bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus estão em todo o momento. É só olhar. É para erguermos os nossos olhos, sairmos da autopiedade e olharmos para cima. Olharmos todas as bênçãos. Esses dias eu estava falando para uma pessoa exatamente das bênçãos. Essa pessoa ela estava doente e das bênçãos daquela doença para aquela pessoa, né? Do quanto aquela doença ela modificou a pessoa, né? Ela modificou, ela aproximou da família, ela fez, né, muitas coisas e a pessoa só desejava, né, a cura, né? A cura do corpo, mas, né, a cura, tá? É do espírito, é muito mais do que do próprio corpo. Nós precisamos entender que a cura que nós devemos buscar é sempre a espiritual. E não é só do corpo, é a cura, né, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de tudo. É a cura espiritual que nós temos. E é essa que em todos os sofrimentos nós vamos ter. E por isso que nós temos que dar graça a todos esses sofrimentos, a todas as dificuldades. Ah, mas é difícil, né? Realmente é difícil. É por isso que nós vamos tentar. E é tentar. E quando a gente desanima, o que nós precisamos fazer, né? É buscar
o consolo às vezes de um amigo, o consolo do centro espírita, do atendimento fraterno, porque é exatamente para isso que o atendimento fraterno ele serve, para nos amparar, para que a gente possa olhar para o alto e olhar aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar, que são as bênçãos de Deus, porque o objetivo de tudo sempre são as bênçãos. E as bênçãos estão em todos os lugares. Só precisamos ter olhos para ver. E aí, quando no cego de Jericó, na cura do cego de Jericó, que é outro cego, ele quer: o que queres que eu faça? Jesus pede: eu quero que eu veja, né? Que eu veja, Senhor. E é isso que a gente precisa. Que eu veja toda, né, esse esplendor do Evangelho. E quando Jesus lá, quando o Zebedeu se ajoelha em agradecimento para Deus, para Jesus, né? Jesus dizia a ele e a todos nós: levanta-te, meu filho, porque os filhos de Deus vivem de pé, olhando para o alto, para encarar um bom combate. E é isso, né? Espero que todos vocês possam ter entendido e que possa trazer diferença na vida de todos nós, né? Porque todas as palestras, né, todas as exposições, o primeiro ouvinte sempre é de quem está falando, né?